Olha, esse caso vai ser tratado como é tratado todos os casos que envolvem advogados com a prática de crime, né? Então, ele está sendo investigado no âmbito criminal. A Ordem dos Advogados abre processo disciplinar para apurar essa conduta. Quando é uma situação que, aí eu estou falando de forma genérica, né? Quando é uma situação onde há uma ofensa muito grave, a advocacia é aberto processo para ver se ele vai aguardar o julgamento suspenso preventivamente, e o processo propriamente dito para apurar se houve ou não a prática de infração. Então, todos os casos que envolvem, né, a prática de crime, a OAB procede dessa forma. Com ele não é diferente, né? Claro que o advogado tem a ampla defesa, o contraditório, né, o direito de produzir provas, e depois, num julgamento colegiado, vai se fazer a devida apuração. Os nossos ouvintes, né, julgamento colegiado, que é um grupo de julgadores, não é um julgador exclusivo, único, né? É um grupo de membros do Tribunal de Ética que aprecia esse processo. E caso ele seja condenado, muda alguma coisa? Você está falando no âmbito criminal? Sim. Ou no âmbito disciplinar? No âmbito disciplinar e criminal. Olha, as responsabilidades, elas são independentes. O que eu estou falando? Às vezes o mesmo comportamento gera responsabilidade civil, gera responsabilidade criminal e gera responsabilidade disciplinar. Só para te dar um exemplo e ficar mais claro, imagina um advogado que soltou um cheque sem fundo, tá? Então, esse soltar um cheque sem fundo é um ilícito penal, porque isso é estelionatário, é um ilícito de ordem civil, porque é um título que ele não efetuou o pagamento, e se esse cheque era para repassar um crédito que era do cliente e foi frustrado, vai ser um ilícito disciplinar, só para a gente separar as três esferas, tá? E elas são independentes, então julgamentos são independentes. Uma condenação no crime não significa necessariamente uma absolvição no disciplinar, ou vice-versa, uma absolvição no crime não significa absolvição disciplinar. Então, se ele for condenado criminalmente, ele vai, né, ser aplicada a penalidade prevista de restritiva de liberdade. E a disciplinar vai continuar. Aí vai ser analisado se foi praticado crime infamante, se não foi, e vai ter aí o devido julgamento. Mas ele pode ser tanto absolvido no disciplinar e ser condenado no crime e vice-versa. Quantos advogados já tiveram registro profissional suspenso na Bahia? Olha, você está falando assim de uma estimativa muito grande, né? Porque desde que existe o sistema OAB e as medidas de ordem disciplinar, a gente tem, né, advogados que são suspensos. Então, quantos foram até hoje? Eu não tenho condição de lhe informar, mas eu tenho condição de lhe informar quantos foram suspensos durante esses últimos 3 anos, tá? Na verdade, os advogados que estão suspensos, eles estão lá na página eletrônica da OAB, tá? E também precisa, assim, só entender que a suspensão, para ela ser consolidada, para ela ser realmente aplicada, ela precisa passar por várias instâncias dentro da OAB, tá? Então, no período de 2019 a 2021, nós tivemos muito prejuízo na apuração desses processos por causa da pandemia, né? Ficou tudo muito parado. Mas nós tivemos 140 advogados com sentença, né, de suspensão. E de exclusão nós tivemos 4 advogados. Isso que já passou por todas as esferas, vamos dizer assim, de julgamento, tá? Mas é como eu estou te falando, no ano de 2020, 2021 ficou prejudicado um pouco por conta da pandemia, né? Agora, assim, quantos processos já foi julgado de suspensão? Milhares. Mas eles estão ainda
na esfera do Conselho Federal, nas outras instâncias para poder ser confirmada ou não essa suspensão. E quais os principais motivos da suspensão desses profissionais? Olha, para a suspensão de um advogado, são aquelas infrações de potencial lesivo grave, né? Então, apropriação de valores por parte do cliente, deixar de prestar contas para o cliente dos valores que recebe em nome dele, né? Porque o advogado tem essa obrigação de prestar informações quando recebe um crédito de cliente. Então, a gente vai ver, essas são as principais infrações que normalmente ele recebe, né? que ele normalmente leva, tá, à suspensão. Mas o que muitos advogados não sabem é que quando eles deixam de ser primários, eles, se responderem em um segundo processo e vier a ser condenado, vai aplicar a pena de suspensão também. Então, só para assim ficar um pouco mais claro, né, para você e para seu público, nós temos infrações que são consideradas leves, outras que são consideradas graves e há outras que são consideradas gravíssimas, tá? Então, quando a infração é leve, a pena é de censura. Quando a infração é grave, a pena é de suspensão, tá? Mas quando o advogado não é mais primário, mesmo que ele pratique uma infração que seja considerada leve, ele vai ser suspenso porque ele não é mais primário. Então, a gente tem aí 1000 situações em que o advogado pode ser suspenso, tá? A suspensão, ela é temporária ou definitiva? Não, se for suspensão definitiva, significa que está excluído da advocacia, né? Então, a suspensão, ela é uma proibição do exercício profissional por um lapso temporal. Esse lapso temporal, ele vai variar de 30 dias até 12 meses. O prazo máximo de suspensão é 12 meses. Tem algum caso de advogado que já foram expulsos? Tem os advogados que foram excluídos, estão no site da OAB. Se a gente entrar lá, é de conhecimento, a ordem torna de conhecimento público, porque toda a sociedade precisa saber que alguém não pode mais exercer a profissão. Que para um advogado ser expulso? Olha, o que leva um advogado a ser excluído da OAB, ele se tornar moralmente inidôneo, se ele praticar crime de grande comoção social, se ele usar de falsa prova para obter a inscrição dele. Então, vamos assim falar de uma situação que está muito em voga agora, né? Está muito na ordem do dia, que é se tornar moralmente inidôneo. A idoneidade, ela é um requisito para o bacharel em direito ser aceito como advogado e é um requisito que todo advogado e advogada devem manter na sua trajetória profissional. Quando o advogado perde a idoneidade, ele vai ser excluído dos quadros da OAB. Nós temos, assim, vários casos de perda de idoneidade, como, por exemplo, violência contra a mulher, violência contra idoso, todos esses tipos de violência depõem contra a idoneidade de um advogado. Então, se isso vier a ser demonstrado e comprovado, ele pode, sim, ser excluído da OAB. Mas também não só isso. Se um advogado comete infrações e vem respondendo vários processos disciplinares, se ele receber 3 penalidades de suspensão, ele também vai ser excluído dos quadros da OAB. Então, por exemplo, um advogado ou uma advogada se apropriou de valores de um determinado cliente. Então, ele foi lá, condenado, foi suspenso por 2 meses. Aí ele pegou, foi lá e deixou de prestar contas ao cliente. Suspenso de novo por mais 1 mês. Aí ele pegou, foi lá e causou prejuízo grave ao cliente dele.
Como ele não é mais primário, vai ser suspenso de novo. 1 mês, 2, 3. Como aí ele já reuniu 3 suspensões, a OAB vai abrir um processo para excluí-lo. Então, a exclusão, respondendo bem objetivamente sua pergunta, ela pode, adivinha, ela pode ser aplicada tanto em infrações específicas, como essa que eu estou te falando, usar de documentos falsos para fazer a sua inscrição, se tornar moralmente inidôneo, ou praticar crime infamante, como pode ser em decorrência dessas diversas condenações em suspensão que ele teve ao longo da sua carreira. Só para concluir, no caso, se o advogado José Luiz de Brito Meira, ele além da agressão à mulher, foi um crime, um feminicídio. Ele poderá perder, assim, na sua análise, ser expulso da OAB? Olha, o processo disciplinar, ele tramita em sigilo, tá? E como eu integro o grupo de julgadores, eu não posso estar emitindo juízo de valor a respeito de uma situação que está sob nossa análise, tá? Nem do caso dele, nem de nenhum outro caso que esteja em tramitação. A única coisa que eu posso dizer é que, como eu falei para você, a prática de crime infamante leva à exclusão, né? E qualquer advogado ou advogada, se vier a ficar comprovado, se vier a ficar caracterizado a prática desse crime, a penalidade é a exclusão. Mas esse advogado em particular que você está referindo, ele tem, né, direito à ampla defesa, ao contraditório, a ouvir outras instâncias dentro da própria OAB para chegarmos a essa situação de exclusão. Aí quando eu falo para você, pode parecer uma jornada longa, a jornada é longa, mas a apreciação é feita, né? Por isso que a gente tem alguns casos de advogados e advogadas que foram excluídos da OAB. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando esses esclarecimentos para os ouvintes, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito importante isso, né? Conscientizar a advocacia, conscientizar a população, né? Que um advogado ele tem que exercer bem o seu papel, que existem penalidades e elas são realmente aplicadas.